Continuando, é, o nosso processo de independência, ele não aconteceu da noite para o dia, tá? E muito menos aconteceu de forma pacífica. É, talvez em algumas turmas eu já tenha comentado, por exemplo, que a coroa portuguesa ela veio aqui para o Brasil fugindo das invasões napoleônicas, tá? Em 1808, mais ou menos, foi o período em que a coroa portuguesa chegou no Brasil. Porém, lá na Europa, o francês Napoleão Bonaparte, que ele comandava as tropas francesas, ele tinha um objetivo que era a expansão, né, do poderio francês, do território e do poder francês. E para isso, era necessário conquistar territórios, conquistar países. E um dos países que naquele momento foi invadido pelas tropas francesas foi Portugal. Mas Portugal tinha relações econômicas com a Inglaterra. É, talvez em algum momento vocês tenham já ouvido o termo dívida externa do Brasil. Alguns historiadores dizem que nossa dívida externa começou justamente no período em que a família real, para vir para cá, para o Brasil, né, fugindo dessa invasão napoleônica, é, contratou uma dívida, que foi um empréstimo, com relação à Inglaterra. A Inglaterra foi que financiou essa fuga da família real, junto com ministros, médicos, filósofos, para vir para cá, para o Brasil. Vieram duas embarcações, né? Uma com a família real e a outra com demais integrantes, inclusive integrantes da Marinha Inglesa. Uma embarcação chegou em Salvador, na Bahia. E a segunda embarcação, que foi a embarcação que pegou um mau tempo, né, durante toda a viagem, foi a embarcação que teve que parar lá na costa africana para poder se abastecer e voltar para o Brasil, e chegar ao Brasil. Essa segunda embarcação, ela aportou na cidade do Rio de Janeiro. Então, vamos entender o seguinte. Professora, havia de fato a ideia de fazer de Salvador a primeira capital? Não. Não havia de fato essa ideia, tá? O que aconteceu foi o seguinte. Quando a coroa portuguesa veio para o Brasil fugindo dessa invasão napoleônica, primeiro que praticamente eles trouxeram todas as suas riquezas. E quando eu falo todas as suas riquezas, eu estou falando de bens materiais e bens culturais. Eles trouxeram, sim, as suas riquezas materiais, tá? As joias da coroa e tudo mais. E trouxeram também na sua bagagem, né? Nesse caso, quando a gente fala de coroa, vamos entender aqui os tesouros da coroa portuguesa. E, no segundo momento, eles trouxeram a parte cultural, que foram os livros da Biblioteca Nacional Portuguesa e os arquivos, a documentação. Isso, quando chegou ao Brasil, veio fazer parte do acervo da nossa Biblioteca Nacional, que foi aquela que teve um incêndio. Então, infelizmente, foi um patrimônio que a gente perdeu, foi um patrimônio de fato histórico, porque havia documentos do período da vinda da família real aqui para o Brasil. Então, por que é tão importante a gente falar dessa vinda da família real para o Brasil com relação à independência? O que tem a ver essa vinda com o processo de independência? Primeiro, antes da vinda da família real para cá, havia aquilo que nós chamamos de pacto colonial. Pacto colonial, que é um termo que eu creio que em história vocês vejam muito. Era aquela relação em que tudo que aqui no Brasil era produzido, que era explorado, só poderia ser vendido, ou seja, comercializado com a metrópole. Nesse caso, era uma relação comercial fechada entre Brasil e Portugal. Quando a família real veio para cá, houve uma mudança dessa questão do pacto, tá? Primeiro, a coroa portuguesa, ela decidiu modificar essas relações comerciais, abrindo nossos portos. Em muitos textos tem o termo as nações amigas, ou seja, o Brasil já estava mais livre comercialmente, já não tinha mais aquela relação do pacto colonial, de que tudo aquilo que existia aqui, que era produzido, principalmente a cana-de-açúcar,
e o algodão, né, a economia da época era baseada nesses dois produtos, só poderia ser comercializado com Portugal. Não, poderia ser comercializado com outros países, o que favoreceu a questão da comercialização. Os comerciantes começavam a observar que poderiam obter uma lucratividade maior, já que quando havia o pacto colonial, o preço do produto, quem dava era Portugal. Então, eles poderiam instigar mais essa questão do comércio. Segunda observação, quando eles vieram para cá, essas duas embarcações realmente pegaram um mau tempo, tá? Esse mau tempo prejudicou o período da vinda. Não era a intenção deles chegarem a Salvador, tá, gente? A intenção era chegar diretamente à cidade do Rio de Janeiro. Porém, com relação ao mau tempo, a questão de pragas a bordo, eles sofreram com falta de alimentação, de água, né? Água doce, água para beber. Eles sofreram com relação a pragas, muitos ratos, infestação de ratos e outra, lepra, e sem contar na infestação de piolhos. Com relação às mulheres, todas elas que sofreram com essa praguinha do piolho, elas tiveram que raspar a cabeça. Então, as portuguesas, quando chegaram aqui no Brasil, muitas chegaram de cabeça raspada usando peruca, tá? Então, nesse contexto aí, essas duas embarcações vieram para o Brasil, que uma que estava com a coroa portuguesa, ou seja, com a família real, com a Dona Maria, e nesse caso, ainda o príncipe regente, que foi Dom João, essa primeira embarcação chegou em Salvador. E a segunda, que sofreu muito mais lá no mar aberto, teve que aportar na costa africana. Essa segunda foi direto para a cidade do Rio de Janeiro. A professora, sim, muito bem, a coroa portuguesa veio para cá, né? A família real veio para cá. E, de fato, o que foi que aconteceu? A senhora já disse que quando chegou, a coroa portuguesa não falou mais impacto colonial. Não falou impacto colonial, tá? Essa mudança de questão econômica, ela foi primordial para que o nosso país começasse a se modernizar, tá? Por exemplo, a coroa portuguesa começou a investir na educação, começou digamos assim, a aprofundar as questões culturais e intelectuais aqui no Brasil. Então, universidades foram produzidas, cursos de matemática, ciências filosóficas, medicina, deixa-me ver outro, que também foi muito importante, botânica, advocacia, engenharia, todos esses cursos foram incentivados pela coroa portuguesa aqui no Brasil. Sem contar que, com o comércio aberto para relacionamento, né, comercial com outras nações, ficava muito mais fácil, por exemplo, outras nações começarem a investir no nosso território.